Queridos, toda a Escritura Sagrada ela é inspirada por Deus. E toda a Escritura Sagrada ela se propõe a relatar a história da redenção. Ela começa ainda em Gênesis 3,15, quando nos é relatado que o filho teria o seu calcanhar ferido, mas que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A serpente o tentará matar, mas ele será apenas ferido. Ele, todavia, esmagará a cabeça da serpente. Isaías 53, que nos traz também esta realidade, a realidade de que o servo Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele sofreria muito, ele seria rejeitado, ele seria ultrajado, mas a palavra de Deus nos diz que ele veria o fruto do penoso trabalho realizado e ele ficaria satisfeito. Jesus, em seu ministério terreno, é extremamente necessária a morte de Cristo para que a humanidade, através da morte de Cristo, pudesse ter vida eterna. O ministério de Jesus, ele foi comprovado através de seus milagres. Ele provou ser o Filho de Deus, ele provou ser o Messias. A mulher ali no poço entende isso, ela diz, vamos, eu encontrei o Messias que havia de vir. André também, da mesma forma, ele chama ao seu irmão Pedro e ele chama a outros, ele diz a mesma coisa. Nós encontramos o Messias. Mas é interessante notar, queridos, os livros do mundo inteiro não caberiam os registros dos milagres realizados por Jesus. Mas dois homens, eles prefiguram aqui o coração de alguém tomado pelo desespero, tomado pela desilusão. O medo, ele é tão desastroso que cega a realidade. E nós passamos a acreditar em quê? Naquilo que nós projetamos a partir do nosso medo. Nós estamos falando aqui de dois discípulos de Cristo. Estes haviam entrado na estrada do discipulado com Jesus. E Jesus então havia sido preso e finalmente Jesus ele foi crucificado. Ele foi sepultado e desceu às regiões inferiores da terra. Mas o que leva, queridos, à cegueira desses dois discípulos de Emaús? Segundo a tradição judaica, até ao terceiro dia havia uma probabilidade da alma voltar para o corpo. A gente não tem nenhum relato de ter ocorrido isto. É por isso que quando Jesus ele dá vida a Lázaro, já faziam quantos dias? 4 dias. Bem, queridos, olhemos para o texto então e observemos algumas coisas. A Bíblia diz, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada de Emaús. Percebam, naquele mesmo dia, qual era o mesmo dia? O dia em que havia se dado a ressurreição de Jesus Cristo. E eles já haviam ouvido o próprio Cristo dizer que ressuscitaria. Inúmeras vezes. Ele disse isso quando citou o sinal de Jonas. Nenhum sinal lhe serás dado, mas o sinal que vai ser lhe dado é o de Jonas. E ele não estava se referindo a Jonas, ele estava se referindo a ele, né? Ele passaria 3 dias no ventre da terra e depois Deus o ressuscitaria. Os discípulos haviam ouvido o relato das mulheres, mas não só o relato das mulheres, mas outras histórias semelhantes, mas eles continuavam totalmente
envolvidos no casulo da incredulidade, com uma camada de sofrimento, de dor, de angústia e de medo, desilusão. Eles estavam cegos da realidade. Eles andaram aproximadamente 11 quilômetros conversando sobre os acontecimentos. Mas eles não trouxeram à memória as palavras de Jesus. Olha aqui uma mensagem para nós, queridos. À medida que nós falamos sobre os acontecimentos, nós precisamos encharcar esses acontecimentos com o quê? Com a palavra de Deus. Com as promessas de Deus. A gente só sabe contar os problemas. A gente precisa, em o nome de Jesus Cristo, tirar os olhos da bolha e ver o que está além da bolha, além do sofrimento, além da experiência traumática vivenciada. Mas eles não conseguiam fazer isto. Eles estavam dentro de uma bolha, e essa bolha ela era tão grande que eles não tinham a percepção de absolutamente nada. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles conversavam a respeito de todas as coisas sucedidas. Mas todas as coisas sucedidas não incluíam as profecias de Jesus com esperança. O medo havia transformado as profecias em o quê, irmãos? Em suposições. E a gente achava, tinha tudo para ser ele, e não era ele. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Irmãos, essa frase ela é muito reveladora. Por que essa frase é muito reveladora? Porque no Antigo Testamento só quem fazia isso era Deus. Ninguém nunca tinha feito isso, dado ordem, acalma-te, emudece, e de repente tudo. Eles nunca tinham visto, no Antigo Testamento não há a realidade de expulsão de demônios. Você não vai encontrar os profetas expulsando demônios, você não vai encontrar os sacerdotes expulsando demônios, mas você vai encontrar Jesus expulsando demônios. Você vai ver os demônios vindo ao encontro de Jesus e eles caindo de joelhos diante de Jesus e perguntando: que temos nós contigo, Jesus, filho de Davi? Vieste nos atormentar antes do tempo? Eles não lembravam de nada disto. Eles só lembravam: Jesus foi crucificado. Eles só lembravam da humilhação. Eles não lembravam que a história tinha um capítulo chamado de exaltação. Ele morre, mas ele ressurge. As coisas vão piorar, mas depois elas vão melhorar. Eles não viam isso. Esse texto ele é angustiante, porque o que é que acontece? Jesus se aproximou e ia com eles. Mas eles viam? Jesus ele ia com eles como? Espírito? Não. Ele ia assim, matéria. Ele ia falando como? Em espírito? Não. Ele ia falando como eu estou falando com vocês aqui. Os discípulos de Jesus que estavam todo dia ali com Jesus. É como minha esposa que caminha comigo, porque os discípulos caminhavam com Jesus diariamente. Aí de repente, eu vou aqui caminhando com a Jéssica e a Jéssica não consegue reconhecer que sou eu. A gente caminha 11 quilômetros e ela não consegue identificar que sou eu. Não é traumático isso, queridos? Será que isso não acontece conosco? A gente olha para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos traz tanta coisa pesada, tanta coisa maravilhosa, tanta coisa que deve rebustecer nossa fé, engrandecer nossa espiritualidade, mas diante das dificuldades a gente se achata. Ele diz que vai conosco e vai voltar conosco. Eu
Sou a tua sombra, à tua direita. De dia não vai te molestar o sol, nem de noite a lua. Eu vou te guardar de todo o mal. Eu vou guardar a tua saída. Eu vou guardar a tua entrada desde agora e para sempre. Aí a gente se encontra no meio do desespero. Ah, porque Deus não me vê. Ah, porque Deus não me ama. E Deus está onde, irmãos? Bem aqui, ó. Minha sombra à minha direita. Bem aqui, à minha direita. Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de ver Jesus. O que é isso, queridos? O sofrimento, se não tratado à luz das profecias bíblicas, nós corremos um sério risco de termos a nossa visão espiritual comprometida. Do texto a gente só consegue internalizar por causa do medo que no mundo tereis aflição. Eu só tenho aflição. Eu vou morrer nessa aflição. E a segunda parte do texto a gente esquece. Sejam animados, porque eu venci. E vocês também vão vencer. A gente só consegue ver sofrimento, queridos. Mas no meio do sofrimento, nós precisamos fazer algo muito importante. Meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Amém? O que foi que Jesus fez aqui? O texto diz que à medida que eles caminhavam, Jesus ia fazendo o quê? Pregando. Ele começou lá a partir de Moisés, e ele foi, a partir de Moisés foi aonde, irmão? Gênesis 3:15. E às vezes Deus está falando conosco na palavra, e às vezes a gente não entende. Deus fala, mas a luta é tão grande, o sofrimento é tão grande, o vale é tão grande, que a nossa visão espiritual ela está comprometida, impedidos de reconhecer. Mas como pode? A gente vê isso todos os dias da nossa caminhada de fé, da nossa jornada cristã. A caminho rumo a Jerusalém, a gente vê um monte de gente que só consegue enxergar o quê? O sofrimento. Não conseguem ver o quê? A providência de Deus, a revelação de Deus, as profecias do Senhor, dada ao seu povo nas Escrituras sagradas. Eles iam com Jesus, e Jesus ia conversando com eles. É interessante, Jesus ele faz aqui o papel de um conselheiro. O sofrimento, irmãos, desespero. E aqui eu quero trazer uma coisa muito importante. Bíblia a gente se lê para aplicar. Por que é que eu tenho que meditar na Bíblia? Dia e noite. É para me aplicar a Bíblia. Deus quer que eu leia a Bíblia. Deus quer que eu leia a sua revelação. Deus quer que eu leia a sua palavra. Que é para amanhã ou daqui a pouco eu aplicá-la. Jesus, certa feita, ele disse algo para Josué muito interessante. Josué altamente preocupado com a liderança do povo. E Deus disse algo para Josué. Olha, tão somente seja forte e corajoso para fazer tudo segundo está escrito. Internalize as profecias que são para a igreja, que são para o povo de Deus. E aí quando as coisas piorarem, o que é que a gente vai fazer? Usar a palavra de Deus. Um exemplo, Davi foi para frente do espelho e aí disse: ei, me diga uma coisa, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Davi ele dizia: eu deito. Agora aí Saul bem aqui, com os exércitos rodeando um monte para encontrá-lo e matá-lo. Aí Davi vai dizer, sabe o que? Deito e logo pego no sono. Olha o tamanho do problema de Davi. Absalão
em outra situação, atrás dele, tinha tudo para dar errado, e Davi vem dizer que eu deito e acordo porque o Senhor me sustenta. Para que serve a palavra? É para você aplicar a sua vida. Você tem que aplicar a palavra à sua vida, porque senão você vai ser destruído, você vai ser massacrado pelas adversidades que vão surgindo. Mas se você colocar a palavra de Deus em prática, você vai entender uma coisa: a luta, ela não dura a vida toda, como a bonança também não dura a vida toda. Hoje você está saltando de alegria, mas não se preocupe não, que não vai durar para sempre. A alegria para sempre é aonde? Nos céus, quando nós estivermos com Cristo, aí sim. Agora, se você está passando por luta, meu amado, tribulações, adversidades, saiba de uma coisa: elas têm prazo de validade. Ou você está sendo provado, ou você está sendo disciplinado, ou você está sendo tentado. Resistir ao diabo e ele resista, daqui a pouco ele vai embora. Você está sendo provado, na hora que você entender e aprender o que Deus quer lhe ensinar, pronto. Passou pela pedagogia de Deus, volta às coisas como eram. A luta, ela não dura a vida toda. Mas na cabeça desses discípulos aqui, está tudo acabado. E quem disse isso para eles? O sofrimento. Eles tiraram os olhos de Deus. E a gente já aprendeu uma coisa, irmãos: se nós tirarmos os olhos de Deus, nós vamos afundar, nós vamos sucumbir. Mas sabe de uma coisa muito interessante que tem nesse texto? É que eles andaram 11 quilômetros e o sermão de Jesus não foi suficiente. Mas uma coisa, queridos, os fez cair a ficha, cair na real. Foi quando Jesus partiu o pão. Ele pegou um pão e ele partiu. E aí caíram as vendas dos olhos dele. Isto é o meu corpo que é dado por vós. A ficha caiu. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Quando Jesus fez isso, eles entenderam. Eu sei que o sofrimento, ele é pedagógico na nossa vida. Esses dias a gente falava sobre isso. As pessoas que mais sofrem são as pessoas que mais têm intimidade com Deus. São aquelas que mais buscam a Deus. São aquelas que mais exalam o perfume de Cristo. São aquelas que mais ensinam. O que é que a gente deve entender no partir do pão? Ele morreu para que eu tenha vida e vida abundante. O partir do pão me diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E a igreja, ela é o quê? A igreja é glorificada. Entra na cidade santa e tem aquela visão linda ali das ruas de ouro, os rios de cristais. Não haverá mais lágrima, não haverá mais luto, não precisará do sol, porque lá não vai ter noite, né? Jesus vai ser o sol da cidade. Não é assim? É. Nós vamos caminhando aqui, um dia a gente cai, outro dia a gente se levanta, no outro a gente tropeça, no outro ele nos levanta, né? A gente pode ser morto por causa do Evangelho de Jesus, mas um dia, né? Aquilo que aconteceu com Jesus, ele veio como cordeiro, né? Foi imolado, mas na segunda vinda ele vem como leão, né? Ele vem como leão. Essa é a nossa história, irmãos. Hoje nós vivemos as nossas lutas. Amanhã nós viveremos a nossa glória. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.